149. Além disso, nenhum calor é perdido por radiação, etc. Em suma, que todas as forças de movimento de carga que surgem de uma delas durante a transformação permaneçam observáveis e possam ser levadas em consideração. Então se aplica que se uma potência A é convertida em outra B, que por sua vez é convertida na mesma forma de força que A, digamos em ar, então A tem a mesma potência que A. Se ar tivesse um poder maior que A, o Macheid poderia então aumentar o poder de A em ar transformando A em B, enquanto de acordo com o princípio da compensação, um ganho de poder não pode ser alcançado sem alguma outra perda de poder. E se A tivesse uma potência inferior a A, o Macheid poderia fazer o processo inverso, transformar A em B, transformando este em A e assim conseguir novamente um ganho de potência por mera transformação, contrário ao princípio da compensação. Em suma, não importa como B é convertido na forma A, a potência obtida é sempre a mesma. Portanto, isso também é a potência de B, porque pode-se substituir a carga móvel por A. Afinal, no movimento Macheid considerado, a carga não é apenas um objetivo, mas também uma potência. Vamos agora pegar qualquer carga L, designá-la como uma carga normal e imaginar cada potência em movimento transformada de L. Então é verdade que as potências resultantes, expressas pelo movimento de L, diferem apenas em relação à velocidade de L e que as potências podem ser dispostas em uma série ordenada exatamente da mesma maneira que as velocidades correspondentes de L, porque se L é movido uma vez com uma certa velocidade e uma vez na mesma direção com uma velocidade maior, então a carga agora descreve o mesmo caminho que no primeiro caso, só que mais rápido. Portanto, no segundo caso, todos os objetivos visados pelo movimento da carga podem ser alcançados tão bem e melhor do que no caso da velocidade mais baixa. Por outro lado, isso não se aplica vice-versa. Pode-se atingir certos objetivos através do movimento mais rápido de L, que não pode ser alcançado com o mais lento. Certamente, portanto, a maior velocidade também corresponde à maior potência. 150. Isso de forma alguma prova que a velocidade é uma medida de potência. As potências e velocidades da carga movida formam apenas uma série da mesma ordem de termos. Mas a quantidade x, que percorre todos os valores reais de 0 até arbitrariamente grande, tem a mesma ordem de termos que o quadrado ou a enésima potência de x ou como 2x 3x ao quadrado, e pode-se obviamente ter uma enorme variedade de relações funcionais inventadas fx, que têm a mesma propriedade. Portanto, se v é a medida da velocidade de L, então a potência da carga movida com velocidade v é uma função fv, de v que aumenta à medida que v aumenta. Até agora, no entanto, apenas uma coisa foi assumida dos poderes, ou seja, que o Macheid pode organizá-los. Permanece bastante questionável o que Macheid escolhe como potência. A ordem dos membros da série por si só não é suficiente para atribuir um valor numérico à potência de uma maneira específica, mas existe outro princípio que pode ser usado para determinar a própria função indefinida f, v, que aumenta constantemente com v. A questão que surge é qual é o princípio dessa condição, de onde ela deve ser tomada. A dificuldade aumenta quando consideramos a finalidade para a qual os movimentos de carga servem com mais frequência. Então mostra que muitas vezes é uma questão de superar a gravidade. Em cada ponto da superfície da Terra existe uma direção na qual os corpos tendem a cair, o fio de prumo. Uma corda fina com o peso de uma bola de chumbo os indica. Quando levantamos uma carga, fazemos um trabalho. A carga levantada, privada de seu apoio, cai até encontrar um novo apoio. É essa experiência cotidiana que nos permite determinar com precisão a potência, definindo como a potência de um dispositivo praticamente a altura em que o dispositivo é capaz de elevar a carga normal. Agora, se o dispositivo é a carga normal movendo-se com a velocidade v, surge a questão de quão alto esse dispositivo, ao transmitir sua energia a outra carga normal exatamente da mesma forma, é capaz de levantar essa segunda carga. 151. Então a questão se reduz a um problema muito simples que Galileu resolveu. Consequentemente, a carga normal em queda livre sempre cai na mesma distância g na unidade de tempo, cerca de 1 segundo, que também é o local de onde ela cai.
Sua velocidade após o tempo t é vgt, e a altura do espaço que ele atravessa é 2gtt, como mostra um cálculo elementar bem conhecido. Por outro lado, quando a carga é levantada, o peso a neutraliza. Se começar a subir com a velocidade v, após t segundos terá a velocidade vgt e então terá atingido a altura vt 2gtt. Se vgt, a carga fica parada para cair novamente. Se ela é suportada no momento em que tvg, então ela tem a altura vt 2gtt vv 2g. Queremos modificar o valor da potência que acabamos de dar, o que somos livres para fazer, multiplicando-a por g. Isso em nada altera a ordem dos poderes. Finalmente, definimos a magnitude 2VV como a potência da carga normal dotada da velocidade v. O poder assim definido tem uma propriedade à frente de todas as outras definições possíveis que é muito característica e valiosa. Esta é a única maneira pela qual a potência de dois dispositivos diferentes, se você pensar neles como é a soma das potências dos dois primeiros. É fácil ver a partir da derivação desta potência. Ou seja, usando o primeiro dispositivo para elevar L à altura A, e trazê-lo para descansar lá, você pode usar o segundo B para aumentar L em B. A potência do primeiro arranjo é H, a do segundo BG, a do primeiro e do segundo combinados, tendo elevado L à altura AB, é, AB, G, a soma das duas primeiras quantidades. Se alguém fosse definir outra função sempre crescente FV, como uma potência, a menos que fosse um múltiplo, digamos 2 vezes ou G vezes o acima, nunca teria a propriedade que acabamos de provar. Pois se 2VV e 2WW são as potências dos dois dispositivos, então a potência 2ZZ de sua ação combinada 2VV 2WW. Então ZZVVWW é 152. Outro F, Z, F, V, F, W, só seria compatível com essa relação se F, V, fosse múltiplo de VV, como pode ser facilmente verificado por cálculo. A potência de um dispositivo assim definido é chamada de energia do sistema. Agora, se qualquer outra carga for dotada de velocidade v, a energia desse dispositivo é medida por 2mVv, onde m não depende de v, ou seja, h, determinado apenas pela natureza da carga, mas não por sua velocidade. Como as mesmas considerações também se aplicam a essa outra carga, com sua ajuda também pode ser definida uma potência Fv, que supriria a relação Fz, Fv, Fw, na consideração acima. A potência correspondente à segunda carga deve, portanto, ser um múltiplo da potência desenvolvida primeiro. Acabamos de chamar esse múltiplo de m. O m dependente da carga dessa maneira é chamado de massa da carga, com a carga normal tendo a massa I, se uma carga tem a massa A e outra a massa B, e se você combiná-las em uma carga, então a massa delas é AB. Pois se as três cargas recebem a velocidade v, a energia da primeira carga é 2av, a da segunda 2bvv, a das duas combinadas 2ab, vv, porque a energia dos dois dispositivos combinados é encontrado adicionando as energias individuais. Assim, finalmente, a B segue como massa do último. 3 leis físicas resultam dessas considerações. 1. O princípio da conservação da energia. 2. O princípio de que a massa nunca se perde. 3. A lei de que um sistema de massas, não afetado por qualquer influência externa, impulsiona um certo ponto, o centro de gravidade, em linha reta com velocidade constante. Para deixar isso claro, basta enfatizar que todo o raciocínio mantém sua força mesmo que o dispositivo, junto conosco que desejamos usá-lo, seja movido em qualquer direção em qualquer velocidade fixa w. Pois através desse movimento conjunto estaria em nossa posição ao aparelho. 153 Nada mudar, poderia continuar a prestar-nos os mesmos serviços pelos mesmos meios. Para explicar o cálculo basta deixar o dispositivo consistir de duas massas m e m movendo-se na mesma direção com as velocidades a e b, e deixar a velocidade w ocorrer na mesma direção. O aparelho possui velocidade além de sua outra potência g, o z, b, de seu calor ou de outro lugar, e a magnitude correspondente da energia é E. Então a energia do dispositivo para um homem em repouso seria esta. 2m, AW, 2m, BW, E. A pessoa em repouso poderia perceber essa energia do aparelho quando e como quisesse, mas nunca mais ou menos.
para a pessoa que se deslocasse com o aparelho, porém, ela teria apenas a energia 12 Ma 12 MBBE, pois em relação a ela as massas do aparelho teriam apenas as velocidades a, b. Esta quantidade seria, portanto, constante para o ser humano móvel. Portanto, a diferença entre as duas variáveis permanece a mesma durante todo o tempo, desde que nenhuma energia seja extraída do dispositivo. Portanto, W, Ma MB12 WW, MM, que é igual a essa diferença, é uma quantidade independente do tempo desde que nenhuma energia seja extraída do sistema. Como W pode ser escolhido arbitrariamente, segue-se que Ma MB e MM não mudam se nenhuma energia for retirada do sistema. Mas MM é a massa do sistema, e Ma MB, dado MM, C, dá um valor C que, após um cálculo fácil, resulta ser a velocidade do centro de gravidade do sistema. Assim, a massa do sistema é conservada, assim como a velocidade do centro de gravidade do sistema, desde que nenhuma energia seja retirada dele, mas deixada por conta própria. O segundo teorema principal também pode ser derivado do teorema da compensação por considerações análogas. Sem entrar em detalhes sobre isso, basta referir-se à derivação conhecida da teoria do calor. Dado o fato empírico de que o calor flui dos pontos de maior temperatura para os de menor temperatura, o movimento inverso não pode ser compensado.